Quando eles entraram na casa, eles simplesmente encontraram diversos móveis e objetos feitos de pele humana, crânios que estavam sendo utilizados como tigelas, além de partes de corpos humanos e outros itens perturbadores como narizes, máscaras feitas de pele humana, cabeças decapitadas e até tigelas também feitas de pele humana. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o caso Ed Gein, um caso bem famoso americano que inspirou inclusive diversos filmes famosos do gênero terror, como por exemplo o Massacre da Serra Elétrica e Psicose. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de casos reais, casos criminais, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, se inscreve nas minhas outras redes, porque eu tô sempre compartilhando outros conteúdos, é uma maneira de você estar bem próximo a mim. Bom, é isso, então vamos pro caso de hoje. Edward Theodore Gein, conhecido como Ed Gein, nasceu em 27 de agosto de 1906 no condado de La Crosse, Wisconsin, nos Estados Unidos. E apesar de ter nascido em La Crosse, ainda quando era bem pequeno, Edward se mudou com a sua família para Plainfield, que era uma cidade bem pequena, com menos de 1.000 habitantes na época. E lá ele morava com a sua mãe Augusta, que era uma mulher extremamente religiosa e pregava sobre a imoralidade do mundo. Também morava com seu pai George Gein, que era um alcoólatra que tinha comportamentos agressivos contra a família, e também com seu irmão mais velho chamado Henry Gein. A mãe de Ed Gein era uma mulher extremamente dominadora, fervorosamente religiosa, que acreditava que o sexo era um pecado e que todas as mulheres do mundo, exceto ela, eram naturalmente prostitutas e instrumentos do diabo. Já o pai do Ed Gein, ele era um homem alcoólatra e ele tinha um comportamento extremamente agressivo com os filhos, principalmente. Ele era muito tóxico com a família, então ele fazia com que os filhos se afastassem dele cada vez mais. Então, o próprio Henry e o Ed Gein, eles eram muito próximos da mãe, justamente porque eles tinham esses conflitos constantemente ali com o pai, por ele ser um alcoólatra e ser muito agressivo ali, principalmente quando estava bêbado. Mas aí o George, ele acabou falecendo em 1940 devido a uma insuficiência cardíaca e os dois irmãos passaram a conviver apenas com a mãe. Os irmãos, eles já tinham cerca de 30 anos ali naquela altura, mas acontece que o Henry, diferentemente do Edward, ele tinha um relacionamento extremamente complicado com a mãe dos irmãos, que era Augusta, então frequentemente tinham discussões ali na casa, porque ele não concordava muito com as abordagens que a mãe dele tinha de criação deles, as coisas que ela falava sobre as pessoas do mundo. Então ele começou a questionar muito ali as crenças da mãe, a forma que ela tratava os filhos ali, que ela queria criar os filhos, né, que já estavam bem criados ali, com cerca de 30 anos. Então ele começou a questionar muito os métodos e as crenças da própria mãe. Então, enquanto o Edward era completamente devoto à mãe, a Augusta, o Henry, ele começou a questionar as crenças e métodos da mãe. Inclusive ele começou a se envolver num relacionamento com uma mulher, que era algo que a Augusta desaprovava fortemente. Então essa diferença entre as atitudes em relação à mãe e o Henry pode ter contribuído para as brigas frequentes que o Henry tinha com o Edward, porque o Edward achava que o Henry estava sempre desrespeitando a mãe. Até que em 1944, o Edward e o Henry, eles estavam fazendo uma queimada ali aos arredores da fazenda, eles estavam queimando alguns arbustos no entorno da fazenda da família, e quando o fogo começou, ele meio que saiu de controle. Então, durante essa tentativa de apagar o fogo, os dois se separaram, mas o Henry acidentalmente acabou falecendo nesse incêndio. Essa morte do Henry inicialmente foi considerada uma morte acidental por asfixia ou insuficiência cardíaca, mas existem algumas especulações que na verdade o Edward poderia ter sido responsável pela morte do irmão, porque quando a polícia encontrou o corpo do Henry, tinham hematomas na cabeça dele, o que não condizia bem com aquela situação. Mas como o Edward, ele disse que eles tinham se separado quando o incêndio começou, a polícia meio que deixou pra lá e considerou aquela morte realmente acidental. Mas ainda assim, muitas pessoas acreditam que o Edward poderia sim ter tirado a vida do irmão dele como uma forma de se vingar do tratamento que ele estava tendo com a mãe e usou toda aquela situação para fazer isso e meio que sair impune. Acontece que após a morte do pai e do irmão, o Edward, ele se tornou cada vez mais obsessivo com a mãe, e essa educação rígida e perturbadora dela influenciou bastante na vida dele, porque ele se tornou extremamente solitário e a única pessoa que na verdade ele tinha um relacionamento era a própria mãe, porque ela também impedia que ele fizesse novas amizades, conhecesse novas pessoas. Eles moravam num local bem distante, então esse contato com outras pessoas externas era ainda mais difícil. Então cada vez mais o Edward foi contando que ele tinha
apenas a mãe, né? Porque ele realmente só tinha relacionamento com ela, só falava com ela e convivia ali com ela. O Ed, então, continuou trabalhando como fazendeiro e carpinteiro. Ele manteve a vida reclusa do lado da mãe, até que naquele ano a Augusta ela sofreu um primeiro AVC e algumas teorias levantadas dizem que na verdade ela sofreu esse AVC devido à profunda tristeza que ela teve sobre a morte do filho, do Henry. Mas o Ed ele continuou cuidando dela durante aquele ano, fez tudo por ela. Mas no ano seguinte, em 1945, a Augusta sofreu um segundo AVC e acabou sendo fatal. E é aí que tudo muda nessa história, porque depois que a Augusta morreu, o Edward ele ficou meio que transtornado, ele ficou cada vez mais isolado e a partir disso ele começou a cometer os seus crimes. Inicialmente, esses crimes incluíam exumar corpos de cemitérios locais e aí ele desenterrava os cadáveres para obter ossos e pele e ele geralmente levava partes desses corpos para sua própria casa. Até que em 1957 começou uma investigação enorme em torno do desaparecimento de uma mulher chamada Bernice Warden e a Bernice ela era uma proprietária de uma loja de ferragens em Plainfield que foi dada como desaparecida em 16 de novembro de 1957. Como era uma cidade bem pequena na época, as autoridades locais começaram a investigar o caso e para isso eles começaram a investigar as pessoas que costumavam frequentar a loja da Bernice e dentre essas pessoas frequentes, esses clientes, eles acabaram chegando no nome do Ed Gein. Acontece que durante essa investigação, os policiais eles foram até a casa do Ed Gein e simplesmente quando eles chegaram lá, eles começaram a vasculhar a casa e eles fizeram uma descoberta extremamente bizarra e chocante. Quando eles entraram na casa, eles simplesmente encontraram diversos móveis e objetos feitos de pele humana, crânios que estavam sendo utilizados como tigelas, além de partes de corpos humanos e outros itens perturbadores como narizes, máscaras feitas de pele humana, cabeças decapitadas e até tigelas também feitas de pele humana. Quando ele foi questionado pelas autoridades sobre tudo aquilo que eles encontraram na casa, o Ed Gein simplesmente confessou sim ter tirado a vida da Bernice Warden e ele também admitiu o assassinato de uma outra mulher chamada Mary Hogan em 1954, que era dona de uma taverna local e que também estava desaparecida desde aquela época. E não só isso, o Ed Gein ele também assumiu que exumava assim os corpos do cemitério e ele desenterrava aqueles cadáveres para obter ossos e pele e ele usava essas partes para criar troféus e lembranças macabras e por isso a polícia tinha simplesmente encontrado aquela quantidade bizarra de bizarrices na sua casa. Com o decorrer das investigações, a polícia descobriu que o modus operandi do Ed Gein incluía estrangulamento e mutilação de corpos, então eles acreditavam que provavelmente foi assim que ele tirou a vida das suas vítimas, então rapidamente ele foi levado sob custódia. Durante o julgamento ele foi considerado inapto para ser julgado, inicialmente ele foi confinado num centro de saúde mental, mas depois de um tempo, em 1968, ele foi considerado culpado, mas legalmente insano, pelo assassinato da Bernice Warden. Ele foi então enviado para um instituto psiquiátrico, onde ele praticamente cumpriu toda a sua pena e ele acabou morrendo em 1984 aos 77 anos, depois de uma falha no fígado gerada por complicações de um câncer e também falha respiratória. Acontece que o caso Ed Gein é um dos casos mais sombrios e perturbadores da história criminal dos Estados Unidos, inclusive um dos mais famosos, e por isso ele acabou influenciando muitos filmes conhecidos pelo gênero de terror. Inclusive a história do Ed Gein influenciou um autor extremamente famoso, Robert Bloch, e ele escreveu a história Psicose, baseado nessa história do Ed Gein. Também dizem que o Bloch ele ficou tão intrigado com a notícia de que o Ed Gein pegava partes de pele das mulheres que ele matava, que ele acabou criando o personagem Norman Bates, baseado nessa ideia do caso aí Ed Gein. Além disso, um outro filme extremamente famoso e que eu particularmente gostava muito, Massacre da Serra Elétrica, ele também tem elementos inspirados no caso Ed Gein, como a assustadora decoração da casa contendo diversas partes de corpos humanos. Então quem assistiu Massacre da Serra Elétrica com certeza vai conseguir lembrar dessas referências. E aí depois de tudo, Ed Gein ele acabou também ficando conhecido como o açougueiro de Plainfield e é um caso realmente que marcou toda a história dos Estados Unidos. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhece esse caso, comenta aqui embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixar o curtir se você ainda não deixou e me seguir nas minhas outras redes, caso você queira estar um pouco mais próximo de mim. Lá eu tô sempre postando outros conteúdos, então é isso, te espero no próximo caso.